Olá, pessoal! Nessa aula nós não veremos um assunto novo, mas nós veremos alguns detalhes importantes que devem ser levados em conta quando nós trabalhamos com imagens. Especialmente nós veremos algumas coisas, alguns detalhes quando nós trabalhamos com imagens coloridas e também alguns detalhes sobre formatos de imagem e propriedades do Matplotlib. Para essa aula nós vamos usar uma imagem que é essa daqui, chama Flower. E aqui nós podemos ver que nós temos essa imagem em diferentes versões. Então nós temos a imagem no formato JPG, no formato PNG, no formato TIFF, e temos a imagem também em escala de cinza, que parece ser a mesma imagem, né? Essas duas escalas de cinza, mas nós vamos ver que elas são um pouco diferentes. Então nós temos essas duas imagens. Vamos nomear aqui o nosso notebook como imagens coloridas e formatos de imagem. Então, imagens coloridas e formatos de imagem. Nós vamos iniciar aqui importando as bibliotecas NumPy e Matplotlib. Ok. E aí nós vamos ler primeiramente essa imagem flower.tiff. E para ver como que está essa imagem, nós vamos imprimir a imagem, o tamanho da imagem, e imprimir também o mínimo, o valor mínimo nessa imagem e o valor máximo. Então, se a gente executar esse código, nós temos que a imagem ela tem 755 linhas e 800 colunas, tem 4 canais, e o menor valor é 0 e o maior valor é 255. Se nós mostrarmos essa imagem aqui, ltc.imshowimagem, é a nossa imagem colorida ali que nós acabamos de ver. Nós podemos acessar cada canal dessa imagem separadamente. Nós podemos definir aqui uma imagem red, vai ser a minha imagem. Lembrando da sintaxe do Python, eu vou pegar todas as linhas, todas as colunas, canal 0. Então, 2 pontos, que significa que eu vou pegar todas as linhas, depois todas as colunas, no canal 0. Isso vai ser, e o canal 0 é a minha cor vermelha, porque as imagens, comumente, elas são salvadas no padrão RGB. RGB de Red, Green, Blue. Então, o primeiro canal é sempre o vermelho, o segundo canal o verde e o terceiro o azul. Então, nós pegamos aqui o canal vermelho, o canal verde, todas as linhas, todas as colunas, canal 1, e o canal azul, todas as linhas, todas as colunas, canal 2. E aí, aqui para visualizar os 3 canais, nós podemos criar uma figura, tamanho 12 por 4, por exemplo. E eu vou querer visualizar 3 imagens, uma do lado da outra. Então eu vou ter uma linha de plots, 3 colunas, eu vou querer ver o gráfico 1 primeiro. Eu vou digitar imshow, image red, e lembrando, mapa de cores gray, porque se eu não tiver mapa de cores, ele vai plotar naquele mapa que é azulado e esverdeado, né? Ou seja, apesar de eu estar querendo ver o canal vermelho, o canal vermelho é uma matriz 2D comum. Então eu vou querer visualizar esse canal vermelho na cor cinza. E aí eu posso fazer a mesma coisa para os outros 3 canais, Red, Green e Blue. E aí então eu tenho os 3 canais. O canal vermelho é aqui na esquerda, a imagem mais à esquerda, e a gente consegue ver, comparando com a imagem original, que onde tem mais vermelho nessa imagem é aqui nessa flor, né? Então aqui nós devemos ter mais da cor vermelha. Como nós estamos plotando ele como um único canal, uma única matriz, né? Então a maior intensidade, o maior valor, que é próximo de 255, está justamente em cima da flor aqui, que ficou branco nessa visualização. No canal verde, nós temos aqui, por exemplo, a folha, está um pouco mais clara, e nós conseguimos ver aqui que, mesmo nessa região que tem algumas folhas, não está tão claro, né? Não é tão branca essa imagem, porque o verde aqui ele é bem escuro, então o verde acabou não sendo tão notável aqui, né?
E o mais interessante aqui também é o azul. O canal azul, se a gente olhar aqui, tem pouquíssimo de azul nessa imagem, né? Tem um pouco nessa flor de baixo aqui. Acho que até porque nós podemos ver que está um pouco esbranquiçada por causa do reflexão aqui. E onde a cor branca ela contém os três canais, né? Vermelho, verde e azul. Então nas regiões que está branco nós temos o azul. Mas nas outras que são mais verde, mais vermelhas, o azul é muito pouco. Então nós praticamente não temos azul nessa imagem, né? Então, se nós queremos analisar os três canais separados da imagem, nós olhamos para eles, acessamos eles separadamente, podemos plotar ele como intensidade em nível de cinza. Mas nós vimos que essa imagem tem 4 canais. O que acontece é que alguns formatos de imagem, eles separam um quarto canal para indicar a transparência de uma imagem. Que é aquele caso que quando você tem uma imagem que você coloca em cima de outra imagem, e mesmo assim você consegue ainda ver a imagem que está por trás. Porque essa imagem ela possui uma informação de transparência, ou seja, aquela região da imagem deve ser transparente. Em geral, para a maioria das imagens coloridas ou mesmo em nível de cinza, esse canal de transparência ele não tem transparência nenhuma, na verdade. Ele simplesmente indica que todos os pixels da imagem devem ser visualizados, né? Então, por exemplo, nós podemos até copiar aqui o IMShow, só para mostrar rapidamente aqui o quarto canal, né, que seria o de índice 3. E dá para ver que ele é só uma única cor. Nós podemos ver aqui, mandar imprimir o min desse canal e o max também. Então vou mandar imprimir o min e o max. Dá para ver que o valor mínimo e máximo são 255, então essa imagem só tem esse valor, 255. E 255 justamente indica que para aquele pixel eu não quero que ele seja transparente. Então, em todos os pixels da minha imagem eu tenho essa informação, não para ele não ser transparente, né? Por isso, esse canal de transparência, em geral, a gente vai ignorar na disciplina, ele não vai ser muito relevante. Mas é bom saber que se eu diminuir o valor dele, eu vou estar adicionando transparência aos meus pixels. Bom, então nós temos essa imagem colorida. Eu posso também, de repente, querer plotar, ao invés de plotar os canais, cada canal como sendo em nível de cinza, porque eles são matrizes 2D, né? Eu posso, de repente, querer plotar ele como a cor original, como vermelho. Ou seja, se eu tenho o canal vermelho, eu quero plotar ele como a cor vermelha mesmo, certo? Uma forma de fazer isso é a gente copiar o canal vermelho da nossa imagem em uma nova imagem e aí zerar os outros canais. Ou seja, nós criamos uma imagem aqui 3D, de 3 canais, não 3D, né? A imagem vai ter 3 canais, então eu vou chamar ela de Image Red 2, né? np.zeros, eu tenho uma imagem, ela vai ter o número de linhas, vai ser o mesmo número de linhas da minha imagem original, o número de colunas também vai ser o mesmo número de colunas, e eu vou ter 3 canais de cores, eu não vou considerar transparência. E aqui é bom sempre lembrar de colocar o tipo de dado unsigned de integer de 8 bits, ok? E aí, o Image Red 2, no canal vermelho, que é o canal 0, eu vou pegar e vou copiar o canal vermelho da minha imagem original. E aí, eu vou dar um IMShow aqui, nessa minha imagem Red 2. E aí eu não preciso do mapa de cores, porque essa minha imagem já tem 3 canais, certo? Então eu posso só plotar a imagem. E eu tenho ela aqui como sendo só as cores vermelhas. Ou seja, note a diferença do que a gente tem aqui. Aqui em imagem nós temos a informação das 3 cores. Nessa nova imagem aqui que a gente gerou, o canal verde e azul estão só com valor 0. Nós queremos 0 de verde e azul. E o vermelho ele vai ser dado pelo canal vermelho dessa nossa imagem. Com isso, nós conseguimos visualizar a informação é exatamente a mesma que tem nessa imagem de cima, em nível de intensidade cinza, né? Nível de cinza. Mas é a cor vermelha para ser um pouco mais fácil de entender, que onde o valor é maior, nós temos aqui mais cor vermelha.
Por que é comum nós plotarmos o canal como sendo nível de cinza? Porque a visão humana ela é mais sensível a variações de nível de cinza. É mais fácil nós vermos variações de nível de cinza quando nós queremos ver só um tom de cor, digamos assim. Ou seja, ao invés de eu visualizar como sendo esse vermelho, em teoria eu consigo ver mais diferenças, mais detalhes na minha imagem se eu tiver em nível de cinza. Por isso que é comum a gente plotar assim quando está visualizando os canais de uma imagem, em processamento de imagens, né? Mas também pode ser plotado assim. Só para fazer um exemplo aqui, nós podemos plotar os 3 canais de uma vez, só para ter os 3 aqui. Eu teria então, eu vou comentar esse, bom, eu teria que gerar os outros 3 canais, né? Então eu vou gerar o Green 2 aqui, e aí lembrando, aqui vai ser o canal verde, e aqui vai ser Blue 2 e vai ser o canal azul e azul. E aí aqui eu vou, então, Red 2, Green 2, bom, é só por 2 aqui, e o Blue 2. E eu não preciso mais do CMAP, porque eu não estou mais em nível de cinza. Se eu visualizar isso, eu tenho realmente as mesmas intensidades que eu tinha aqui na imagem de cima, só que agora com as cores respectivas, né, dos canais que eu estou visualizando, que é um pouco mais intuitivo, né? Certo? Ok, e aí nós temos uma imagem colorida. E em processamento de imagens, e mesmo em aprendizado de máquina, em detecção de objetos, em várias situações, nós queremos pegar a imagem colorida e transformar em nível de cinza, ou seja, os 3 canais nós queremos gerar uma imagem com um único canal, que é a intensidade de cinza, que é basicamente aquele filtro que nós temos, por exemplo, em câmeras, que é deixar a imagem preto e branco, digamos, né? Que é deixar ela basicamente em tons de cinza. Como que a gente pode fazer isso? Uma opção seria tirar a média dos 3 canais de cores, simplesmente tirar a média dos canais e isso vai ser o nível de cinza, mas é mais comum ter uma equação específica para fazer essa conversão. Então vamos definir a função aqui RGB to Gray, que é uma função bem comum em muitas bibliotecas, de converter o formato de cores RGB para nível de cinza, né, Grayscale, que é nível de cinza. E o que a gente vai fazer é definir uma imagem Gray aqui, que vai ser exatamente esses coeficientes, 0.299 vezes IMG 0 mais 0.587 vezes IMG 1, que é o canal verde, né? Mais 0.14 vezes IMG, canal azul. E aí nós retornamos essa imagem em nível de cinza. Essa é uma equação bem comum, e note que é bem interessante, essa conversão de uma imagem colorida para nível de cinza, ela pondera de forma diferente cada canal da imagem. Por quê? Por que não ponderar por igual? Ou seja, sei lá, por um coeficiente 0,33 em cada um, que é como se eu tirasse a média mesmo dos canais. Isso vem de toda uma teoria da visão humana que nós somos mais sensíveis a certos tipos de cores do que de outras. E aí o pessoal definiu esses coeficientes após vários testes de sensibilidade, né, do que é mais natural fazer essa conversão. Foram definidos esses coeficientes que basicamente, curiosamente, pondera mais o canal verde do que os outros canais da imagem. E aí, se nós definimos essa imagem, image gray é igual a RGB to gray da nossa imagem, se a gente der um plt.imshow, image gray, cmap igual a gray, nós temos uma conversão da imagem em nível de cinza. Ou seja, aqui nós não estamos botando um canal específico como nós fizemos aqui. Nós temos o que seria, de certa forma, a conversão mais natural da nossa imagem colorida em uma imagem só de tons de cinza, que tem um único canal, né? Então, essas bibliotecas, a grande maioria usa esse tipo de equação. Algumas podem, às vezes, variar um pouco os coeficientes, mas é basicamente assim que é feita a conversão. É interessante saber esse tipo de coisa, porque eventualmente pode ser usado aí em algum projetinho da disciplina, de você ter que pegar uma imagem colorida e transformar em nível de cinza.
Agora nós vamos ver uma coisa sobre formato de imagem. Eu vou até criar uma célula de tipo Markdown aqui para deixar claro que é uma outra coisa. Formatos de imagem. Para ver, nós vamos ler uma imagem que foi salva em 3 formatos diferentes: JPG, PNG e TIFF. Para ver as informações sobre as imagens que a gente vai ler, nós vamos definir uma funçãozinha aqui, ImageInfo, que vai receber uma imagem e vai imprimir informações sobre essa imagem. Então nós vamos ter uma função print, que vai imprimir algumas propriedades da imagem. Para fazer essa impressão, nós vamos usar as fstrings do Python. Então eu vou ter aqui o tamanho da minha imagem, vai ser o que? O meu image shape. Vamos supor que a imagem é um array do NumPy, né? Tá no objeto do NumPy, então nós temos aqui o shape. Bom, só uma coisa, para quem não conhece fstrings do Python, fstrings é uma forma bem prática da gente imprimir alguns valores. Tem algumas outras linguagens dessa sintaxe, que é basicamente você começa, antes de abrir a string você põe o F, e aí você abre a string, e aí eu posso escrever, por exemplo, valor é igual a, e aí entre chaves eu coloco o meu valor. Então se eu começo minha string com F aqui, e aí eu posso usar minha variável, inclusive fazer contas, por exemplo, 2 vezes o valor. Se eu colocar ele entre chaves, ele vai ser naturalmente concatenado. Ou seja, essencialmente vai pegar, fazer 2 vezes o valor, vai transformar isso numa string e vai concatenar com essa parte da string. E aí vai imprimir isso na tela. Vai gerar uma nova string, né, e vai imprimir isso na tela. Então fstrings é uma forma bem fácil de trabalhar com variáveis e strings. E uma outra coisa importante também é que a função print do Python, ela pode receber vários argumentos. Então nós podemos ter um argumento aqui e, sei lá, outro valor, 56. Então a função print ela pode receber vários argumentos. Que a gente vai usar isso para poder imprimir uma string aqui de forma mais fácil. Então nós vamos imprimir o tamanho da imagem, tipo de dado da nossa imagem, ele vai ser o img.dtype, lembrando, dtype é um atributo do NumPy que vai retornar o tipo do dado daquele array, e aqui nós pomos um /n para pular uma linha. Vamos imprimir o menor valor da nossa imagem, nós vamos usar img.min aqui, vamos imprimir também o maior valor, img.max, e vamos imprimir também a quantidade de valores únicos na nossa imagem. Isso é útil muitas vezes para imagens binárias especialmente. Para pegar o número de valores únicos, nós vamos usar essa função do NumPy, unique, da nossa imagem. O que essa função faz? A função unique do NumPy ela encontra quais são os valores únicos de um array. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um array com alguns valores repetidos, então eu tenho lá 1, 2, 2, 1, 2, 4, 3, 3, 3, 7. Os valores únicos vão ser 1, 2, 3, 4, 7. Ele elimina os valores repetidos e retorna quais são os valores únicos no meu array aqui, né? Ou na minha lista. Então, ele vai retornar aqui os valores únicos da minha imagem e eu vou pegar o tamanho disso. Isso é útil para saber se eu tenho uma imagem binária, por exemplo, só de 2 valores, ou se a minha imagem realmente tem todos os 256 valores, e assim por diante. Bom, isso vai imprimir então as informações da nossa imagem. E aqui, só para fazer uma impressão um pouco mais bonitinha, nós vamos usar um separador. Porque a função print, quando nós mandamos vários argumentos, por padrão ele vai adicionar um separador que é um espaço. E aí essas linhas ele vai imprimir com espaço no começo. Então só por capricho aqui a gente vai falar que eu não quero nenhum separador. Eu quero imprimir todos os valores sem espaço. Ok, isso vai retornar as informações sobre a imagem. Então aqui eu vou ler a minha imagem de flor no formato TIFF. O formato TIFF ele é muito útil quando a gente quer realmente salvar uma imagem sem compressão nenhuma. Então, o TIFF ele até tem uma opção de compressão, mas é útil quando a gente realmente não quer que o formato não mexa na imagem que a gente tem. Os valores vão ser salvos por padrão, usualmente,
exatamente como eles estão no array. Ou seja, se eu tenho um array de valor 100, 120, 130, esses valores vão ser salvos no disco e depois lidos. Que é diferente de outros formatos, que esses valores são, por exemplo, codificados, é feito algum tipo de compressão nos valores do array para poder salvar no disco. Né? No TIFF, por padrão, usualmente, né, não há nenhuma compressão. Então nós vamos aqui ler essa imagem, mandar imprimir, só para falar que esse é o formato TIFF, e aí mandar imprimir as informações da imagem. E aí eu vou até copiar aqui, a gente vai ler também a imagem no formato JPG. O formato JPG é um formato muito usado na internet para imagens, né, que ele tem perda de qualidade da minha imagem, perda de informação. Ou seja, ele comprime muito a minha imagem e nessa compressão é uma compressão com perda. Eu perco algumas variações de intensidade que eu tenho na minha imagem. Eu não consigo, usualmente, recuperar a imagem original que eu tinha. Então é bem importante tomar cuidado quando salvar as imagens JPG. A gente tem que garantir que a gente não se preocupa com a perda de informação ao salvar essa imagem. A gente só quer ter uma imagem de tamanho pequeno. Então eu vou ler, imprimir a informação e aí... E aqui eu vou pôr um barra N, que senão ele vai imprimir na mesma, tudo junto, né? Aqui também eu vou pôr um barra N, PNG. E nós vamos ler uma imagem PNG. O formato PNG é um formato que eu gosto bastante, porque ele é um formato que salva a imagem com compressão, ou seja, a imagem vai ter um tamanho pequeno no disco, mas ele é um formato sem perda. Quando você lê a imagem, você recupera exatamente os valores que você tinha na sua imagem original. Então não há perda de informação no formato PNG. Se a gente executar esse código, eu esqueci de definir a função aqui, executando o código, nós temos então a imagem lida do formato TIFF, ela tinha 4 canais como a gente viu, ela é do tipo unsigned inteiro de 8 bits, o menor valor é 0 e maior 255. E tem 256 valores únicos mesmo, ou seja, todos os valores de intensidade estão na minha imagem ali. No JPG, a gente vê que a imagem já tem só 3 canais, ou seja, não tem o canal de transparência nesse formato aqui. É claro, isso não é do formato. O formato ele pode ter até transparência em alguns casos. Isso depende muito do software que foi usado para salvar a imagem. O tipo de dado é também um signed integer de 8 bits e os valores são os mesmos. No PNG ele também tem 3 canais, mas é bem comum no PNG a gente ter 4 canais. É comum o formato PNG ter transparência na imagem. Uma coisa bem interessante, no PNG nós temos a imagem como float 32, ou seja, a imagem não é salva como inteiro. O menor valor é 0 e o maior valor é 1. Ou seja, nós não temos a imagem de 0 até 255. Então esse tipo de coisa é importante ter em mente, que de repente você lê uma imagem e faz algum processamento que você imagina que os valores estão entre 0 e 255. Mas dependendo do formato, como a imagem foi salva e tudo mais, pode ser que ela esteja entre 0 e 1, por exemplo. Ou que tenha, ao invés de 4 canais, tenha 3, ou ao invés de 3 canais, tenha 1. Existem vários problemas que podem acontecer aí quando nós lemos a imagem do disco. E então, por exemplo, se nós precisamos processar a imagem considerando que ela tem valores de 0 a 255, e a gente leu a imagem PNG, agora ela está entre 0 e 1. Como que a gente faz para converter a imagem desse intervalo entre 0 e 1 para o intervalo entre 0 e 255? O que a gente pode fazer, essa imagem, a última que eu li é a PNG, então eu posso definir aqui que a minha imagem de 0 até 255, ela vai ser um arredondamento. Então o NumPy ele tem a função round, que é usada para arredondar os valores para o inteiro mais próximo. De 255 vezes a minha imagem, .astype np.int8. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Suponha que a minha imagem aqui vai de 0 até 1. Então, quando eu multiplicar por 255, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma imagem que vai de 0 até 255. Quando eu arredondar, eu vou ter uma imagem que vai de 0 até 255 e os valores são todos inteiros. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 até 255. Mas assim, apesar do valor ser inteiro, o tipo do dado ainda é ponto flutuante. Né? E aí eu converto para um signed integer de 8 bits. E aí eu vou ter uma imagem que é um signed integer de 8 bits, que é o mais comum, e vai de 0 até 255, que é também o mais comum.
Então isso aqui converte um intervalo de 0 a 1 até o intervalo de 0 até 255. Eu posso fazer algo parecido para fazer o contrário, né? Se eu tenho uma imagem de 0 até 255 e quero converter de 0 para 1, aí eu divido por 255. No Python a conversão para float vai ser automática, então eu nem precisaria converter, é só dividir por 255, eu vou ter uma imagem entre 0 e 1. Então, ok, vamos ver agora um outro exemplo da imagem em nível de cinza, que também pode ter diferenças dependendo do software que ela foi salva. Então a gente vai ler essa imagem Flower Grayscale 1, que é do TIFF. E aí nós vamos aqui imprimir image1 como uma string. E nós vamos mandar mostrar as informações da imagem desse image1. E aí nós vamos copiar esse cara aqui. Eu vou pôr um /n aqui para dar um espaçozinho. Imagem 2, Grayscale 2. Para definir uma outra imagem aqui. E a gente vai ver as informações. Então, nessa primeira, o Flower Grayscale 1, nossa imagem tem 4 canais. Ou seja, ela é uma imagem nível de cinza. A gente pode até ver ela aqui de novo. Essa imagem aqui. Ela é uma imagem nível de cinza. Mas dá para ver que, provavelmente por causa do software que ela foi salva com 4 canais. Ela tem o canal vermelho, verde e azul. E a transparência. Só que o que acontece é que, por que ela é nível de cinza? Porque os valores nos 3 canais são todos iguais. São idênticos na minha imagem. Se eu quiser até verificar isso, é só um addendum aqui, né? Eu poderia fazer uma coisa assim. np.sum. Eu quero ver onde o meu canal vermelho não é igual ao meu canal azul. No NumPy eu faria isso, né? Então aqui eu estou querendo verificar no canal vermelho, onde ele não é igual ao canal verde, na verdade, né? Vermelho e verde. Isso vai retornar um novo array, em que se eles não forem igual vai ser true, e se eles forem igual vai ser false, e eu vou somar isso tudo para ver quantos elementos são diferentes nesse meu array. E ele retorna 0 justamente porque todos os valores no canal vermelho são iguais aos valores do canal verde. E com isso, como todos os valores são iguais, eu tenho um nível de cinza, uma imagem nível de cinza. E a gente vê que o menor valor é 6 nessa imagem grayscale e tem só 250 valores, né? Ou seja, alguns valores aqui, o 0, por exemplo, não tem na nossa imagem. Já essa outra imagem em grayscale aqui, Flower Grayscale 2, que eu salvei e li aqui, ela já está num formato mais padrão. Ou seja, eu tenho realmente só uma matriz de 755 linhas e 800 colunas, que é tudo que eu preciso para representar uma imagem nível de cinza. Então é importante tomar cuidado com essas coisas, né? É sempre legal quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de imagem, fazer uma coisa desse tipo, né? Criar uma funçãozinha dessa, e aí ler pelo menos uma imagem da nossa base de dados e mandar mostrar as informações para saber exatamente como essa imagem está sendo lida. Não importa se a gente está usando Matplotlib para ler, ou está usando, sei lá, TensorFlow ou qualquer outra biblioteca. É sempre importante ver as informações da imagem, se ela tem, quantos canais ela tem, qual o tipo de dado, quais os valores maiores e menores, quantos valores ela tem, para evitar problemas ali depois que a gente implementar o nosso código e de repente vai rodar e começa a dar alguns erros porque ela não está no formato que a gente esperava. Bom, e uma outra coisa que eu vou falar aqui é sobre a questão do mapeamento de cores do Matplotlib. Isso é uma coisa específica do Matplotlib, que é um pouquinho que tem que tomar um certo cuidado. Eu vou até aqui também dividir como uma nova região do meu notebook, mapeamento. Porque também é um assunto um pouco diferente, ou seja, nessa aula eu fiz um compilado de alguns assuntos diferentes, que é importante a gente saber. Nós vamos ver um pouco sobre esse mapeamento que o Matplotlib faz quando a gente tem uma imagem nível de cinza. Para isso, nós vamos criar uma imagem de exemplo aqui, que ela vai ter 100 linhas, 300 colunas. E aí eu vou criar alguns quadrados dentro dessa imagem. Então eu vou criar um quadrado indo da linha 25 até a 75, e da coluna 25 até a 75 também. Eu vou pôr o valor 20. E aí eu vou criar um outro quadrado, vai nas mesmas linhas, só que vai da coluna 125
até 175, eu vou pôr o valor 40. E eu vou falar também nas mesmas linhas, só que agora da coluna 225 até 275, eu vou pôr o valor 70. E a gente vai visualizar essa imagem aqui. Então, o que vai fazer? Eu tenho o valor 20, é praticamente preto ainda, estou numa cor bem escura. 40, um pouco mais claro que 20. 60, eu já estou um pouco mais no cinza ali, e é mais claro que 40 que 20, né? Então, eu vou mostrar essa imagem aqui. Parece correto, a princípio, né? Nós temos aqui uma cor mais escura nesse quadrado que vai da linha 25 até 75 e coluna 25 até 75 também, né? Eu tenho um quadrado mais escuro, um outro um pouco mais claro e outro mais claro. Tá correto, mas tem uma questão um pouco complicada aqui. Esse meu quadrado que eu tenho na direita, ele é basicamente branco. A gente pode até comparar aqui com o fundo do notebook. Ele é basicamente a cor branca. Só que eu não tinha uma cor branca aqui, eu pus o valor 60, que ainda é um cinza escuro. Por quê? Porque o Matplotlib, ele viu esse meu array e ele automaticamente remapeia os valores do meu array para ficar entre preto e branco. Ou seja, ele vai falar que o valor 20, ou melhor, o valor 0 que eu tenho no array também, né? O valor 0 vai ser a cor preta e o valor 60 vai ser a cor branca. E às vezes é isso que a gente quer realmente que o maior valor seja o máximo que a gente consegue representar aqui, que é o branco. Mas muitas vezes, especialmente para imagens, a gente não deseja isso. Se a gente tem o valor 60, a gente quer que ele apareça como um cinza escuro. Só para a gente ver um pouco como que é feito esse mapeamento, nós podemos aqui definir uma color bar. E só para ficar mais certinho, orientation igual horizontal. Nós vamos criar, esse color bar é um comando que cria qual foi a barra de cores usada para mostrar a imagem. E aqui nós conseguimos ver então esse color bar. O valor 0 do meu array foi associado à cor preta. Aí o meu valor 20 virou esse preto bem escuro aqui, ou melhor, um cinza bem escuro, né? O 40 é um cinza mais clarinho e o 60 ficou sendo a cor branca. Se a gente não quer isso, se a gente quer que o 60 realmente apareça como um cinza escuro, o que nós podemos fazer, eu vou até colocar como um outro comando aqui, é usar esses dois parâmetros, vmin é igual a 0 e vmax é igual a 255. Esses dois parâmetros indicam qual o menor valor, ou melhor, qual o valor que eu quero associar ao preto e qual o valor que eu quero associar ao branco nesse meu mapa de cores. Então eu estou falando que realmente eu quero que o 0 seja preto e eu quero que 255 seja branco. Se eu mandar mostrar essa imagem, agora eu tenho realmente as intensidades naturais do meu array. Esse primeiro quadrado praticamente sumiu. E o outro quadrado, o último quadrado mais à direita, ele é um cinza bem escuro, muito próximo aqui do preto. Não é mais aquele branco. Então é importante ter isso em mente quando a gente trabalha com esses tipos de informação, para tomar cuidado, né? Que o Matplotlib, ele e algumas outras bibliotecas que a gente encontra por aí, ele tende a mapear automaticamente os valores da minha imagem. E aí eu tenho que definir realmente na mão aí qual o valor máximo e mínimo que eu quero usar para mostrar essa minha imagem. Isso acontece só quando a gente tem uma imagem de um canal só, em tons de cinza. Para uma imagem colorida, isso já não acontece. Então, só para ver o exemplo aqui, eu vou até copiar o que a gente tinha aqui em cima. Só que agora eu vou criar uma imagem de 3 canais. E aqui, por um detalhe do Matplotlib, eu tenho que colocar um unsigned integer de 8 bits. E o que a gente vai fazer é que no canal 0 eu vou pôr o valor 60, ou seja, eu vou ter 60 de vermelho aqui. No canal verde eu vou pôr 60 também. E no canal azul eu vou pôr 60, e aí a gente não precisa mais do mapa de cores. Se eu mandar mostrar essa imagem, eu realmente tenho cores bem escuras, porque a imagem colorida o Matplotlib não remapeou para um mapa de cores. Então esse tipo de coisa é importante tomar cuidado. Bom, e o último detalhe que a gente vai ver aqui é, caso a gente tenha uma imagem, caso a gente faça uma certa transformação na imagem, que a gente já fez em aulas anteriores, e de repente essa imagem ela passa a ter uma escala de valores que não está mais entre 0 e 255.
como que a gente faz para retornar a escala para a imagem correta? Desculpa, como que a gente faz para retornar a escala para 0 e 255? Então vamos ver um exemplo aqui da transformação log, que a gente chegou a ver e pulou um pouco essa parte de remapear a imagem, porque não era o foco. Então para isso nós vamos ler essa imagem Flower Grayscale 2, que é uma imagem, como a gente viu, tem um único canal. E aí para poder transformar em log, nós vamos primeiro trocar o tipo de dado aqui para float. E aí nós vamos gerar a nossa imagem log, np.log da nossa imagem. E lembrando que é importante somar 1 aqui, porque se minha imagem tiver valor 0, eu vou calcular o log de 0 e isso vai ser menos infinito. Se eu somo 1, eu tenho aqui, caso a imagem tenha o valor 0, meu log vai ser 0. E aí nós podemos novamente calcular aqui, mandar mostrar as informações sobre a imagem log. Nós temos então o tipo de dado float 64, que é por padrão, se nós colocamos só float aqui, ele vira float 64. O menor valor é 1.9 alguma coisa, o maior valor é 5.5 alguma coisa. Nós temos 250 valores únicos. Ou seja, a nossa imagem agora, as intensidades dela, ela vai de 2 mais ou menos até 5,5. Isso não é o padrão se a gente for, por exemplo, salvar essa imagem num formato TIFF, o PNG ou o JPG. Os formatos esperam que a escala esteja de 0 até 255, ou alguns desses formatos a gente pode ter a imagem entre 0 e 1. Portanto, é preciso renormalizar essa imagem para a intensidade 0 até 255 antes que a gente possa salvar a imagem no disco. Como que a gente faz isso? Então vamos definir aqui uma função, renormalize, que vai receber uma imagem e ela vai renormalizar essa nossa imagem. Então nós vamos ter aqui imagem normalizada é igual a nossa imagem menos... Primeiro nós vamos subtrair o mínimo da imagem. Ou seja, nós vamos pegar cada valor da imagem e subtrair o menor valor que nós temos na imagem. Isso vai virar uma nova imagem. Depois nós vamos pegar essa imagem original e dividir pelo np.max do ImageNorm. Ou melhor, nós vamos pegar aqui o ImageNorm e dividir pelo max do nosso ImageNorm. Então aqui nós subtraímos o mínimo e estamos dividindo o máximo da nossa imagem. E aqui nós vamos multiplicar por 255 nosso ImageNorm. Por que essas operações? Então, nós sabemos que essa imagem está entre mais ou menos entre 2 e 5,5. Quando eu subtraio o mínimo dessa imagem, qual que é o menor valor de ImageNorm agora? O menor valor que eu tenho nessa imagem é 0. Porque se eu subtrair o menor valor, agora o menor valor de ImageNorm é 0. E quando eu pego ele e divido pelo maior valor dele, qual que vai ser o intervalo dessa minha nova imagem? Ela vai de 0 até 1. O maior valor vai passar a ser 1, porque eu peguei todos os valores da minha imagem e dividi pelo maior valor. Então, se eu tiver um valor qualquer ali, ele vai ser menor que 1. E quando eu tiver o maior valor aqui, estiver dividindo ele pelo maior valor, ele vai ser 1, o resultado. Então, nesse ponto aqui, o nosso ImageNorm, ele está entre 0 e 1. Agora que nós temos uma imagem entre 0 e 1, nós somente multiplicamos ela por 255 e nós temos ela entre 0 e 255. E aí basta só mudar o tipo do dado para np.int8, que é o tipo padrão unsigned integer de 8 bits. E aí nós podemos retornar a nossa imagem. Então isso daqui nós renormalizamos a nossa imagem para estar entre 0 e 255 e o tipo de dado aqui de 8 bits. Aqui só um adendo. Seria possível fazer todos esses comandos em um único comando do NumPy, certo? A gente não precisaria ficar redefinindo aqui ImageNorm. Dá para subtrair o mínimo, dividir pelo máximo, menos o mínimo, multiplicar por 255, dá para fazer tudo num comando só, né? Mas aqui fica mais fácil de ver. Então, só como um exemplo, nós podemos definir aqui nosso ImageNorm como renormalize da nossa imagem. E aí nós vamos plotar de novo, ou melhor, mostrar na tela as informações sobre esse ImageNorm.
Então agora a gente vê que ela é do tipo realmente de 8 bits, o menor valor é 0, o maior valor é 255 e o número de valores únicos é 250. Ou seja, ela está numa escala natural de imagens que é mais comum. Né? Também não seria tão incomum não fazer esses dois últimos comandos. Se a gente fizesse isso, nós teríamos uma imagem normalizada entre 0 e 1. Também daria para usar essa imagem, e como a gente viu, salvar ela em PNG, por exemplo. Mas o formato TIFF, por exemplo, ele realmente só aceita imagens entre 0 e 255, inteiros. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Bom, isso são questões de formato de imagem. E é importante também, tem um detalhe que é importante lembrar, que em algumas situações pode ser que a gente não queira renormalizar essa imagem. Né? Nesse caso que nós temos o resultado do log, faz sentido renormalizar porque está com esses valores estranhos. Mas, por exemplo, imagine que nós tivéssemos uma imagem igual essa daqui, por exemplo. Essa imagem que a gente acabou de criar, que vai de 20 é um quadrado e 60 é o outro quadrado. Se a gente renormalizar essa imagem, aí realmente o valor 60 vai passar a ser 255, vai ser o maior valor. Então, de certa forma, nós estaríamos mudando os valores aqui originais da nossa imagem. Isso pode ser desejado, justamente seria a situação que nós queremos visualizar o maior valor como sendo branco, mas pode ser indesejado. De repente eu quero que as cores que são escuras, elas continuem escuras na minha imagem. Então é só um comentário que é importante tomar cuidado com essa questão de normalização. Mas usualmente o melhor é realmente renormalizar para 0,255, porque aí você aproveita o máximo os bits que você tem ali para representar todos os valores da sua precisão. Bom, então eram esses detalhes que eu queria falar. Eu acho que são todos vários pequenos detalhezinhos, não tem realmente uma teoria aqui por trás dessas coisas, e alguns deles são mais questões de bibliotecas, uso de bibliotecas, né? Mas são coisas que é importante. Às vezes a gente fica vendo a teoria e quando vai aplicar, começa a surgir vários erros. A imagem era para estar entre 0 e 255, mas aí os valores são 0,32 e assim por diante. E essas dificuldades às vezes aparecem. Né? Então é importante ter em mente esses diferentes formatos de imagem. Mas a mensagem principal que a gente tem que pensar aqui nessa aula é de sempre ter uma funçãozinha, ou pelo menos uma célula ali do nosso notebook, ou do código que a gente estiver fazendo, que imprime algumas informações da imagem para ter uma noção de como que está a imagem, e também sempre tentar visualizar algumas imagens para realmente ver se as imagens estão fazendo sentido. Bom, ok, era isso que eu ia falar. E nas próximas aulas, então, nós vamos começar a ver a questão de filtragem de imagem no domínio da frequência.